Mucosa gástrica. Essa fotomicrografia apresenta a mucosa gástrica na região fúndica. O epitélio sofre invaginações para formar as fovéolas gástricas. As células de superfície da mucosa são de fácil visualização nessa lâmina, devido à coloração. Na porção glandular, é possível identificar o istmo, o colo e o fundo. As células de revestimento do estômago não têm capacidade absortiva. No entanto, pode ocorrer absorção de parte da água, sais minerais e fármacos lipossolúveis, como, por exemplo, o álcool e certos fármacos, como o ácido acetil salicílico, anti-inflamatórios não esteroidais, que entram na lâmina própria após danificar o epitélio de superfície. A secreção das células mucosas da superfície é descrito como muco, devido à sua aparência turva, que forma uma cobertura gelatinosa espessa e viscosa que se adere à superfície do epitélio, protegendo a célula contra a abrasão dos componentes mais ásperos do quimo. Além disso, sua alta concentração de bicarbonato e de potássio protege o epitélio contra o conteúdo ácido do suco gástrico. As glândulas fúndicas, elas são compostas por 4 tipos de células funcionalmente diferentes. São elas a célula mucosa do colo, a célula enteroendócrina, células parietais e células principais. As células mucosas do colo secretam um muco solúvel, menos alcalino e com menor quantidade de mucinogênio quando comparado com os produzidos pelas células mucosas da superfície. A liberação de grânulos de mucinogênio ela é induzida por estimulação vagal. Dessa forma, a secreção dessas células não ocorre se o estômago estiver em repouso. Essas células também são consideradas como precursoras imaturas das células mucosas superficiais. As células enteroendócrinas são encontradas em todos os níveis da glândula fúndica, embora tenham uma tendência de ser ligeiramente mais prevalentes na base da glândula. Essas células elas vão atuar como quimiorreceptores primários e coletam o conteúdo do lúmen da glândula e liberam hormônios com base nessa informação, né? Ou seja, a partir das amostras obtidas. Sua secreção acaba sendo regulada pelo conteúdo luminal, indiretamente por intermédio de mecanismos neurais e parácrinos. Nós vamos encontrar pelo menos 17 tipos diferentes de células enteroendócrinas. As células parietais, outras também chamadas células oxínticas, são encontradas entre as células mucosas do colo e a parte mais profunda da glândula. São células grandes que apresentam morfologia ligeiramente triangular. E nos cortes histológicos, o seu núcleo aparece como sendo um núcleo bem visível, esférico, e o citoplasma vai se corar muito bem com eosina ou com qualquer corante ácido. As células parietais, elas contêm 3 tipos de receptores de membrana para substâncias que vão ativar a secreção do ácido clorídrico. São eles os receptores de gastrina, os receptores de histamina e os receptores de acetilcolina. Sendo que a ativação do receptor de gastrina pela gastrina constitui a principal via para a estimulação dessas células parietais a produzir o ácido clorídrico. Conforme a gente vai observar na animação a seguir. O ácido clorídrico é produzido nas células parietais através de uma série de reações. O dióxido de carbono entra dentro da célula parietal, e a enzima anidrase carbônica catalisa uma reação entre o dióxido de carbono e a água, formando o ácido carbônico. O ácido carbônico se dissocia em íon bicarbonato e íon de hidrogênio. O íon bicarbonato é transportado de volta para a corrente sanguínea.
Uma molécula de troca iônica na membrana plasmática troca o bicarbonato pelo cloreto. O íon de hidrogênio é ativamente transportado para o duto da glândula gástrica. O íon cloreto, carregado negativamente, se mistura com o íon de hidrogênio, carregado positivamente. O íon de potássio é transportado para dentro da célula parietal, em troca do íon de hidrogênio. O resultado é a produção de ácido clorídrico nas células parietais e a sua secreção dentro do duto da glândula gástrica. Além do ácido clorídrico, as células parietais também secretam o fator intrínseco, que pode também ser secretado pelas células principais, depende da espécie, né? Então, de acordo com a espécie, a célula principal também pode estar secretando. Sua secreção é estimulada pelos mesmos receptores que estimulam a secreção do ácido gástrico. O fator intrínseco é uma importante glicoproteína que forma um complexo com a vitamina B12 no estômago e no duodeno, que sendo uma etapa importante para que ocorra a absorção da vitamina B12 lá no ilho. Então, o fator intrínseco é essencial para manter a homeostase do indivíduo, do animal. As células principais são células típicas secretoras de proteína, né? E são as principais células secretoras do pepsinogênio e uma lipase fraca, que em contato com o suco gástrico, esse pepsinogênio ele vai ser convertido em pepsina, uma enzima proteolítica, ou seja, que vai quebrar a proteína.